a partir apenas da primeira parte do texto, quando diz, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Vamos ler juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Mais uma vez. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Vamos orar mais uma vez. Deus, fala ao nosso coração pela palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, nos conduza com graça para entendermos a profundidade da revelação de Jesus Cristo, segundo a Tua vontade para nós nessa manhã. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu sou fã declarado de Frank Sinatra. Quero fazer essa confissão aqui. Em 1995, só para vocês terem uma ideia aonde é que vai essa minha relação. Em 1995, lançaram, depois pode procurar no Google, uma coisa chamada CD. Eu sei, CD é um objeto antigo que você colocava assim, né? Então, em 95, explodiu o CD mundialmente. Ele é lançado um pouco antes, mas mundialmente o CD. Se alguém aqui é um pouco mais antigo, vai lembrar que antes do CD lançaram um CDzão grandão assim, que você colocava, que era um DVD antigo para você ver shows e tal. Mas aí, em 95, eu estou dizendo essa data marcante, porque eu fui aos Estados Unidos pregar numa conferência, 1995. Fez a conta, né? E aí, eu levei, na época, o dinheiro contado para comprar um aparelho que tocava CD e comprar a coleção do Frank Sinatra em CD. Meus irmãos, que alegria quando eu entrei numa loja de músicas e virei para o rapaz que vendia CD e disse assim, eu queria comprar um CD do Frank Sinatra, a coleção dele. Ele falou, pois não, vamos ali. Eu cheguei, tinha uma parede, do tamanho dessa parede aqui, ó, só de CDs do Frank Sinatra. Ele disse, pode escolher. Aí eu vi que o meu dinheiro não dava para comprar tudo que eu queria, mas eu selecionei e comprei a coleção que eu queria. E foi uma experiência muito boa. Eu era pastor no interior, em Goiás, em uma cidade chamada Goianésia. Existe, uma cidade boa. E lá em Goianésia, o pessoal não entendia muito bem essa minha paixão por Frank Sinatra. Frank Sinatra nasceu dia 12 de dezembro de 1915. E agora, essa semana, os fãs comemoraram 100 anos do nascimento de Frank Sinatra, que morreu em 1998. Frank Sinatra era filho de italianos. E, mesmo sendo americano, ele foi chamado de um cantor ítalo-americano. Americano, quando quer mostrar a sua origem, ele mostra mesmo, né? Ele era americano, as grandes cidades americanas são homenageadas pela voz dele, pelas músicas dele, Nova York, com New York, New York, e Chicago, né? Duas grandes cidades que entram para a história através do trabalho desse homem, da música dele. Sem dúvida nenhuma, uma Las Vegas só existe por causa dos shows de Frank Sinatra, na verdade do Rat Pack, né, que eram 3 grandes amigos que cantavam juntos. Mas interessante porque o grande show da vida de Frank Sinatra foi no Rio de Janeiro, em 1980, dia 26 de janeiro. Não sei se alguém teve o privilégio de estar lá, não precisa levantar a mão, mas depois no café me cumprimente e me conte como foi, porque eu tenho uma santa dor de cotovelo de não ter assistido esse show no dia 26 de janeiro, no Maracanã. E se você estava lá, ou se buscar um documentário, você vai encontrar um Frank Sinatra feliz e mandando o estádio inteiro silenciar, e ele pediu silêncio ao estádio inteiro, o estádio estava lotado, tinha 140 mil pessoas lá naquele dia, e ele disse, por favor, eu queria parar e agradecer a Deus por estar aqui e porque ele parou a chuva minutos antes do show começar. Isso é uma coisa muito interessante na carreira de Frank Sinatra. Mas agora, nos documentários do centenário do Frank Sinatra, veio uma palavra, um dado que as pessoas não conheciam, coisa nova, contada pelo filho dele, o Frank Sinatra Jr. Esse eu conheci e assisti o show dele. O Frank Sinatra Jr. conta que o maior elogio que o Frank Sinatra recebeu na vida dele, um homem que recebeu muitos prêmios, todos os prêmios do mundo, o cantor sem dúvida mais famoso da história, o maior elogio que ele recebeu veio de uma grande autoridade inglesa,
que logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, conversando com o Frank Sinatra, depois de um show, disse para ele: Frank Sinatra, eu queria te dizer que você foi um homem de fundamental importância em Londres na Segunda Guerra Mundial. Aí o Frank Sinatra queria entender por quê. E ele disse: porque nos abrigos antiaéreos de Londres, durante a queda das bombas, nazistas destruindo a cidade de Londres, as pessoas se refugiavam no abrigo antiaéreo e nós colocávamos a sua música para tocar. E a sua música trazia calma no abrigo antiaéreo e fazia as pessoas dormirem tranquilamente. E o Frank Sinatra disse que esse foi o maior elogio, o maior prêmio que ele recebeu na vida dele, na carreira dele. Porque, no fundo, o que todos nós queremos é experimentar paz. Esse texto é um texto escrito num momento muito conturbado da história. Foi escrito 700 anos antes da vinda de Cristo Jesus. Então, esse texto que nós lemos agora tem 2.700 anos. Mas ele não tem nada a ver com a nossa época que se chama hoje. Quer ver uma coisa? Havia acabado um governo próspero, 52 anos do reinado de Uzias, e o povo estava temeroso com a economia do país e com os rumos políticos, porque a guerra se aproximava e a crise política e econômica se instaurara naquela nação. E o profeta Isaías é chamado por Deus, e Deus traz uma palavra para o profeta Isaías. Você vê que não tem nada a ver com a nossa época que chama hoje, né? 2.700 anos depois. O texto é super atual. O rei Uzias morreu, e aí as incertezas tomaram conta. E dá uma olhada no versículo 2 desse capítulo 9. O versículo 2 vai dizer que o povo está andando em trevas. O versículo 2 diz que o povo está cheio de incertezas, mas o versículo 2 vai dizer que o povo vê grande luz. E o versículo 3 vai dizer que o resultado dessa grande luz que esse povo vê, num momento em que havia tantas incertezas, é a alegria, versículo 3, que se torna multiplicada, a ceifa será abençoada, comida em abundância, e até riqueza, despojos irão encher as casas dos que criam no Senhor. E a pergunta é, por que vai haver essa transição no meio de um ambiente tão conturbado? Por que vai acontecer essa transição? Versículo 4 vai explicar. Porque o jugo do opressor foi quebrado. Aquilo que oprimia as pessoas já não oprime mais. Versículo 5. Porque acabou o medo da guerra, da violência urbana, houve agora uma paz entre os homens. E esse porquê do versículo 4 e versículo 5 caminham para o grande porquê do versículo 6. Por que isso tudo vai acontecer? Porque um menino nasceu. Por que nós não temos medo das incertezas? Por que o coração do cristão não é cheio de temor e medo como o coração do não cristão? Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o menino é o ápice dessa profecia. O menino é a grande mudança. O menino é o que faz toda a diferença na história. E o menino contrasta com o governo. Porque ao invés dos grandes governantes que carregavam as suas armaduras, que andavam nas suas carruagens, quem vai governar o mundo é o menino. É o contraste da não confiança no ser humano, na capacidade humana. Quem é que vai reger tudo? O menino. Um menino que nasce. E o governo está sobre os seus ombros. Aí a pergunta é, qual é o melhor governo? Porque o governo sobre os ombros de muitos já existe por aí, mas existe uma característica desse menino. O governo dele é diferente de qualquer outro governo de toda a história da humanidade. Recentemente eu vi uma pesquisa sobre os 10 maiores discursos do mundo. E ao final dos 10 maiores discursos, entraram os comentários. E os comentários vinham assim, interessante, vocês falaram sobre Hitler, falaram sobre o pastor Martin Luther King, sobre Kennedy, sobre Gandhi. E aí as pessoas comentaram, mas vocês esqueceram o maior discurso que era de Jesus Cristo. Aí várias pessoas criticando aquele site de pesquisa, dizendo, vocês esqueceram o maior discurso de todos, que foi o de Jesus Cristo no Sermão do Monte, e por aí vai. Vamos dar uma olhada e vamos andar na nossa Bíblia para ver que menino é esse. Marcos capítulo 4,
Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante. Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: vamos passar para outra margem. Despediu a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Levantou-se grande temporal, vento, ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Jesus já estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Ele, despertando, respondeu: o vento, e disse o mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, vamos ler juntos? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Um menino nos nasceu, e o governo está sobre os seus ombros. Mateus capítulo 14, verso 25, é para andar na Bíblia. Bem-vindo à igreja presbiteriana, né? Mateus capítulo 14, verso 25, diz o texto que na quarta vigília da noite, os discípulos estão no meio do mar, e Jesus vai ter com eles, eles estão num barco no meio do mar, e Jesus vai ter com eles como? Andando sobre as águas. Pedro olha, fica em dúvida, primeiro eles se assustam, acham que é um fantasma, e Jesus diz: não temas, sou eu mesmo. E Pedro diz: se é o Senhor mesmo, eu quero ir ter contigo. Ele fala: pode vir andando sobre as águas. Lá vem Pedro andando sobre as águas. Quem é esse que faz com que as pessoas andem sobre as águas? É porque é um menino, e um menino nos nasceu, e o seu governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Mateus capítulo 17, verso 27. É hora de pagar o imposto. E Jesus diz: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, né? E é para pagar imposto, então vamos pagar. Sabe o que Jesus faz? Chama Pedro e diz o seguinte: olha, está na hora da gente resolver essa parada aí. Chegou a hora da declaração do leão, né? Mateus 17, 27. Faz o seguinte: pega o anzol, não é rede, não é anzol mesmo. Pescar com rede é fácil. Pega um anzol. Diz o verso 27, o primeiro peixe que você pegar, quando você abrir a boca do peixe, você vai encontrar o valor exato, uma moeda, um estáter, que era o valor exato para pagar o imposto, para você e para mim. Ainda bem que não é a época do Brasil, senão teria que ser a baleia de Jonas. Né? Um menino nos nasceu e o governo está sobre os seus ombros. Qual é a grande diferença desse governo de Jesus Cristo? Ele manda na natureza. Os evangelhos vão dizer que não há um aspecto da natureza que o governo de Jesus Cristo não seja exercido. Ele manda chover parar de chover, ele manda a tempestade aquietar, ele manda o vento parar, ele conhece e determina o que vai ter dentro da boca de um peixe. Esse é o governo de Jesus Cristo. Esse é o menino que nasceu, que não pode ser comparado com qualquer outro governante da história da humanidade. Qualquer outro governante da história da humanidade não chegou aos pés, não chega aos pés do poder de Jesus Cristo, de dirigir a natureza. Lucas capítulo 7, verso 1 em diante. O centurião roga pelo seu servo, e diz o texto que o Senhor manda a longa distância, Lucas 7, de 1 a 10, manda que aquele servo seja curado. Ele não vai lá, ele não administra um remédio, ele não faz um toque especial, ele não sopra sobre a cabeça daquele servo, ele manda com a sua palavra a longa distância, e o servo é curado. Verso 11 aí de Lucas 7 em diante, está vindo o enterro, uma mulher viúva está acompanhando o cortejo do seu filho único, falecido ali. Naquele momento, a tristeza toma conta. O Senhor se compadece. O Senhor Jesus, o menino que nos nasceu. E ele para o cortejo fúnebre e ressuscita aquela criança.
Não dependeu da fé da criança, não dependeu da fé da mulher, não dependeu de um pedido especial, não houve culto de quebra de maldição, não houve oferenda especial para nada. Ele decidiu parar o cortejo e ressuscitar aquele menino. Ponto final. Porque o governo está sobre os seus ombros. Ele manda na vida e manda na morte. Ele manda no vento, ele manda na tempestade, ele manda no mar, ele manda na chuva, ele manda nos animais, ele manda em todas as coisas. Um menino nasceu e o governo está sobre seus ombros. Diz mais o texto, a palavra do Senhor continua, vira a página, Lucas 9, 37 a 43, como se não fosse bastante. A palavra vai dizer para nós que esse menino que tem governo sobre seus ombros, Lucas 9, 37 a 43, é o mesmo que cala e expulsa os demônios. A palavra é fantástica em Lucas capítulo 9, verso 37 a 43, quando diz o seguinte: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão, e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele. E de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. E respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante o quê? A majestade. Eu acho espetacular essa expressão. A majestade de Deus. A majestade. Vossa majestade. Nós temos um rei. Nossa majestade. Vossa majestade. O governo desse menino é sobre a natureza. O governo desse menino é sobre as enfermidades. O governo desse menino é sobre os animais. É sobre a morte. Sobre os demônios. Nada resiste a esse governo. Lucas capítulo 9, do verso 28 a 36, o texto vai dizer que até depois da morte ele reina. É o momento da transfiguração. Moisés e Elias estão ali, existe um momento especial da transfiguração. Por que esse momento acontece? Para mostrar que o governo desse menino se estende até para depois dessa vida. E é interessante porque ele não é um governo isolado, ele é um governo que se relaciona. Ele é um governante que se relaciona com todos. Diz João capítulo 6, do verso 1 ao verso 15, anda para frente para você ver. João capítulo 6, do verso 1 ao verso 15, que a multidão está faminta. E diz João 6, de 1 a 15, que o povo que está faminto, o Senhor diz assim: como nós vamos resolver o problema? Nem se a gente tivesse muito dinheiro, daria para comprar comida para esse povo. E o Senhor multiplica pães e peixes, para mostrar que Ele tem autoridade sobre todas essas coisas. E eu acho que aí entra uma outra perspectiva muito interessante de Jesus. Tem alguns versículos sobre a vida de Jesus que passam despercebidos. Você quer ver uma coisa? Olha Lucas 6, 15. Depois que a multidão ficou toda alvoroçada, alimentada, porque ele tem um governo sobre os alimentos, ele multiplica comida para o povo. Diz o versículo 15 de João 6, que a multidão veio para arrebatá-lo, para proclamarem rei. Mas ele retirou-se sozinho. Parece que a multidão vem para arrebatá-lo e ele sai sem que ninguém perceba e vai embora, porque ainda não era a hora desse momento. Esse momento vai acontecer depois, com a permissão dele, lá em Jerusalém. Não era aqui, não era agora. Então ele sai. Existe uma expressão na Bíblia muito interessante, que parece que o governo de Jesus, a manifestação da autoridade de Jesus, num determinado momento do seu ministério, na verdade em dois momentos muito especiais, nesse e no outro que eu vou ler agora, parece que todo mundo para e ele diz assim: peraí, vocês estão querendo atrapalhar a liturgia do momento. Quer ver? Olha Lucas capítulo 4, verso 28 a 30. Esse texto é riquíssimo. Esse texto, Lucas capítulo 4, 28 a 30.
Jesus prega em Nazaré, Lucas 4, e é rejeitado pelos seus. E diz o texto, do verso Lucas 4, 28 em diante, que todos na sinagoga, quando escutam a pregação de Jesus, não gostaram da pregação dele. Esse é um texto bom para pastor, porque a gente sempre lembrar dele, né? Tem ele sempre assim, guardado no bolso, né? E Jesus pregou e o povo queria matá-lo. Olha aí. Isso é que é um sermão complicado. Isso aconteceu com Jesus e com Calvino. Então, diz o verso 28, que todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Imagina, Jesus prega e as pessoas se enchem de ira. Mata ele. Olha o verso 29. E levantando-se, expulsaram-no da cidade, o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Vão matar ele agora. E quando eles chegam lá, olha o que acontece no versículo 30. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Imagina a cena. A multidão arrebata ele, tira ele da sinagoga, mata, ele leva aquele povo, sobe lá o Corcovado com ele, para você ter uma ideia. Uma multidão subindo no Corcovado. Aí quando chega lá em cima, agora vamos jogar ele. Parece que todo mundo para, e a expressão aqui é essa. Ele fala, chega da brincadeira, cansei, eu tenho mais coisa que fazer. Vai embora. Passa por entre eles e vai embora. Os comentaristas, quando a gente analisa esse texto no grego, é fantástico, porque que a língua grega foi escrito esse texto, a ideia é exatamente essa. Parece que todos congelaram, assim, pararam, e ele passou por entre eles. Essa é a ideia do passar, passa por entre eles e vai embora. Diz assim, não, chega aí, eu tenho mais coisa que fazer. Esse é o governo desse menino que está sendo homenageado, celebrado no mês de dezembro. Jesus Cristo manifesta então o seu governo, só para recapitular, sobre a natureza, sobre o clima, sobre animais, sobre o ser humano, sobre doenças, sobre demônio, sobre comidas, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, sobre morte e ressurreição. Daí, Isaías enche o coração do povo, volta lá para Isaías 9, de certeza. E a certeza no coração de Isaías é tão grande que essa profecia irá se realizar, e ela se realiza 700 anos depois, que ele usa no hebraico um termo presente. Ele diz, porque um menino nos nasceu. Ele não diz, nascerá. Um menino nascerá daqui a 700 anos. Ele diz, um menino nos nasceu. Isso aqui no hebraico significa a plena convicção profética. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Que governo na história da humanidade pode ser comparado com o governo de Jesus Cristo? Que liderança na história da humanidade pode ser comparada com a liderança de Jesus Cristo? Isso sem falar das palavras de sabedoria, da capacidade de raciocínio, da capacidade de elaborar ideias profundas numa linguagem simples que qualquer camponês podia entender. Isso sem falar da manifestação profética, isso sem falar da leitura do Antigo Testamento de maneira espetacular, perfeita, que só Jesus fez. Jesus tem tantas qualidades, eu só dei uma andada aqui com os irmãos, mas tem tantas qualidades que nós poderíamos ficar aqui por anos e anos, falando sem parar, só sobre as qualidades de Jesus Cristo, que são incomparáveis. Mas sabe o que é melhor? É que a base de um governo é a autoridade. Eu vou repetir, porque a gente perdeu essa relação no Brasil. A base de um governo é a autoridade. A base de um governo é a autoridade. Quando um governo perde a autoridade, ele perdeu o governo. A base de um governo é a autoridade. Nunca se esqueça disso. E Jesus falou assim, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, pois agora vocês podem ir com base na minha autoridade, porque quando vocês falarem em meu nome, é a minha autoridade que eu estou concedendo para que vocês possam proclamar o Evangelho. Olha que maravilha! O governo está sobre os ombros desse menino, mas ele não apenas tem a autoridade, como ele nos dá a base da autoridade dele para vivermos o Evangelho. Por isso que quando enfrentamos enfermidades, nós clamamos em nome de Jesus, e a autoridade de Jesus é manifestada.
Por isso que quando o inimigo espiritual quer nos rodear, nós clamamos em nome de Jesus Cristo e a autoridade de Jesus Cristo é manifestada. Por isso que no meio da adversidade, das inseguranças, no meio da violência urbana, nós clamamos em nome de Jesus Cristo e a autoridade de Cristo Jesus Cristo é manifestada, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A diferença que esse mundo ainda não entendeu da nossa celebração do Natal é porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que venceu a morte, está vivo ao nosso lado. Nós não nos curvamos diante de homem algum, nós nos curvamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele dirige a nossa vida, Ele coordena a nossa existência, Ele é o Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Ele reina sobre todas as coisas, com Ele está o engrandecer e a tudo dar força. Ah, meus irmãos, como é bom viver sob o governo desse menino, como é bom. Ele é justo, Ele é sábio, Ele é eterno. Nada escapa ao seu domínio. E o que nós levamos para casa, né? Eu quero voltar ao Frank Sinatra, né? É o My Way, meus irmãos. O mundo celebrou 100 anos do nascimento de Frank Sinatra. Todos pararam, grandes celebrações. Mas nada se compara à celebração do Natal. Nada se compara à celebração daquele que não traz paz no momento específico apenas com uma voz, com uma música, com uma canção. A paz que Jesus nos dá, ela é eterna. A música que Ele coloca no nosso coração nos acompanha 24 horas. Diz o salmista no Salmo 40, eu esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Eu estava lá no poço, no fundo do poço, num tremendal de lama. Ele me retirou de lá e me firmou os pés sobre a rocha. Versículo 3, qual foi o resultado disso no salmista, lá no Salmo 40? E me pôs nos lábios um hino de cântico ao Senhor. Apocalipse capítulo 3, 20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. O menino nos nasceu, o governo está sobre seus ombros, e ele continua batendo. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o Rei das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor governa com autoridade. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos os seus súditos, cidadãos do teu reino. Muito obrigado, Senhor, porque a paz que invade o nosso coração vem dessa certeza de que o Senhor governa sobre todas as coisas. Por isso, Senhor, que haja no nosso coração celebração agradável a Ti. Que haja em nosso coração celebração de Tua presença e da autoridade do Senhor sobre nós. E que possamos confessar isso, para sermos, ó Deus, instrumentos de bênção no mundo que ainda jaz em trevas, sobre o jugo do opressor. Mas em nome de Jesus, pelo Teu Evangelho, capacita-nos a proclamar a vitória do menino que agora governa, porque está vivo. Nós queremos Te bendizer, louvar o Teu nome, Senhor, pela obra de Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós e ressuscitou para que tivéssemos vida e vida em abundância. Obrigado pela autoridade do Senhor comunicada a nós, que possamos experimentar a alegria de vivermos a certeza, dia após dia, de que o Senhor está vivo e conosco caminha lado a lado. Oramos agradecidos, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão eterna e consoladora do Espírito Santo de Deus,
esteja sobre todos vós e todo o povo de Deus, agora e para todo sempre.